Antes do dilúvio, antes de Abraão, antes mesmo de Moisés, existia um homem cuja intimidade com Deus foi tão profunda que ele não experimentou a morte. Seu nome era Enoque. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus, mas antigas tradições afirmam que ele também recebeu visões sobre o futuro da humanidade. Visões sobre a queda de anjos, o aumento da corrupção humana, o julgamento da terra e a vinda de um rei eterno. Muitos acreditam que essas profecias pertencem apenas ao passado, mas existe uma pergunta inquietante. E se elas estiverem falando diretamente sobre o nosso tempo? Em um mundo marcado por guerras, colapso moral, avanço tecnológico sem limites e fé cada vez mais fraca, as visões de Enoque parecem menos simbólicas e mais urgentes do que nunca. Hoje vamos explorar 7 profecias atribuídas a Enoque, que muitos acreditam apontar para os acontecimentos finais da história humana. A primeira grande visão de Enoque foi a vinda do Senhor acompanhado por seus santos. Segundo o relato antigo, Enoque viu o Senhor vindo com milhares de santos para executar juízo sobre a terra. Essa visão não descreve um evento simbólico ou local. Ela aponta para um acontecimento global e definitivo, onde Deus intervém diretamente na história humana. Séculos depois, essa mesma profecia aparece novamente no Novo Testamento. O livro de Judas cita Enoque dizendo: "Eis que o Senhor vem com milhares de seus santos para fazer juízo contra todos." Isso mostra que os primeiros cristãos reconheciam a força dessa profecia. A mensagem é clara: Deus pode ser paciente, mas a injustiça da humanidade não ficará sem resposta para sempre. Enoque também viu um tempo em que até mesmo pessoas que conheciam Deus começariam a se afastar da verdade. Ele descreve uma geração em que a justiça seria derrubada, a verdade seria obscurecida e o pecado se multiplicaria sem limites. Esse afastamento espiritual não aconteceria de forma repentina. Começaria com pequenas concessões silenciosas. Pouco a pouco, a fé deixaria de ser uma transformação real e passaria a ser apenas aparência religiosa. Séculos depois, essa mesma advertência aparece nas cartas do apóstolo Paulo, que fala de uma grande apostasia antes dos últimos tempos. Jesus também disse algo semelhante: "Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará." A profecia de Enoque sugere que o maior perigo não é apenas a oposição aberta a Deus, mas uma fé fria, superficial e acomodada. Uma das visões mais misteriosas de Enoque fala sobre os chamados vigilantes. Segundo o relato, esses seres celestiais desceram à terra e ensinaram aos homens conhecimentos que não lhes pertenciam. Entre esses conhecimentos estavam artes ocultas, astrologia, manipulação da natureza, fabricação de armas. O problema não era o conhecimento em si. O problema era um conhecimento sem sabedoria divina. A humanidade recebeu ferramentas poderosas, mas não tinha maturidade espiritual para usá-las. O resultado foi um mundo cada vez mais violento, corrompido e desequilibrado. Esse cenário antecedeu diretamente o dilúvio. Jesus mais tarde disse algo curioso: "Assim como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem." Isso levanta uma pergunta inquietante: será que a humanidade está novamente avançando em conhecimento, sem crescer em sabedoria? Enoque também viu 2 grandes momentos de julgamento na história. O primeiro seria o dilúvio, que já estava próximo em sua época, mas ele também viu um julgamento ainda maior no futuro. O dilúvio veio pela água, mas a purificação final viria pelo fogo. Essa ideia aparece novamente no Novo Testamento. O apóstolo Pedro escreveu que os céus e a terra atuais estão reservados para o fogo no dia do juízo. Na Bíblia, o fogo não representa apenas destruição. Ele também representa purificação. Assim como o ouro é refinado no fogo, a criação passará por um processo de purificação completa. Nas visões de Enoque, surge também uma figura central. Ele é chamado de o eleito de Deus. Esse personagem governaria com justiça perfeita e restauraria a ordem perdida do mundo.
Ele não governaria por poder humano, mas por autoridade divina. Séculos depois, os profetas de Israel ampliaram essa visão. Isaías falou sobre um rei cujo reino não teria fim. E no Novo Testamento, essa promessa é associada a Jesus Cristo. Um rei que viria não apenas para salvar, mas também para estabelecer um reino eterno de justiça. Enoque também viu que ao longo da história, os justos viveriam como estrangeiros neste mundo. Muitos seriam rejeitados, perseguidos ou ignorados. Mas isso não seria o fim da história. Haveria um momento em que Deus revelaria publicamente aqueles que permaneceram fiéis. O profeta Daniel descreveu esse momento dizendo: os sábios resplandecerão como o brilho do firmamento. E o apóstolo Paulo afirmou que a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Ou seja, a fidelidade que hoje parece invisível, um dia será revelada diante de todos. A última visão de Enoque aponta para algo extraordinário. Depois do julgamento e da purificação, a criação seria completamente renovada. Uma nova terra surgiria, livre da corrupção, da violência e do pecado. Essa mesma promessa aparece no livro do Apocalipse, quando João descreve novos céus e nova terra. Não seria o fim da criação, mas a restauração completa do mundo. As visões de Enoque não foram registradas para alimentar a curiosidade. Elas foram dadas como um alerta para todas as gerações. Ele viu o avanço da corrupção, o esfriamento da fé, o julgamento de Deus e a restauração final da criação. A grande pergunta não é apenas o que Enoque viu. A pergunta é: o que faremos com esse aviso? Se este vídeo te fez refletir, escreva aqui nos comentários qual dessas profecias mais chamou sua atenção. E se você quer continuar aprendendo sobre profecias bíblicas e mistérios das Escrituras, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque ainda existem muitos mistérios da Bíblia que quase ninguém explica. As visões de Enoque atravessaram milênios. Elas não foram registradas apenas para despertar curiosidade sobre o futuro. Elas foram dadas como um alerta para cada geração. Enoque viu o Senhor vindo com seus santos. Viu o esfriamento da fé. Viu o avanço do conhecimento sem temor a Deus. Viu o juízo que lembra os dias de Noé. Viu o governo do eleito, a manifestação dos justos e, por fim, a purificação de toda a criação. Tudo isso aponta para uma verdade inevitável. A história da humanidade está caminhando para um desfecho. A grande pergunta não é apenas o que Enoque viu. A pergunta é: como nós estamos vivendo diante dessas revelações? Estamos vivendo como se este mundo fosse permanente, ou como pessoas que aguardam um reino eterno? Se o Senhor voltasse hoje, Ele encontraria fé em nossos corações? Agora eu quero saber de você. Qual dessas profecias mais chamou sua atenção? Escreva aqui nos comentários, porque sua resposta pode ajudar outras pessoas que também estão refletindo sobre essas verdades. E se você gosta de aprender sobre mistérios da Bíblia, profecias e histórias profundas das Escrituras, não esqueça de deixar seu like, compartilhar este vídeo com alguém e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. Aqui no canal, nós exploramos as Escrituras de forma profunda, revelando detalhes que muitas vezes passam despercebidos. E no próximo vídeo vamos continuar descobrindo mistérios da Bíblia que quase ninguém explica. Nos vemos no próximo vídeo.